Bem, entendemos já como foi utilizada a madeira, né? Alguns itens que são realizados o corte na obtenção de alguns produtos. Vamos falar agora da lâmina de serra de fita propriamente dita. E para isso a gente vai falar da terminologia, ou seja, como é conhecido cada parte da lâmina de serra de fita, né? Assim para tentar entender todos os pontos, até para quando o cliente nos traz algum questionamento, ou quando você é o usuário e você quer entender qual é a melhor lâmina, denção, modelo, então, antes de falar disso, vamos entender o que significa cada parte da lâmina de serra de fita. Começando pela largura. A largura é essa distância aqui, não sei se vocês conseguem me ver, da altura da ponta do dente até a costa da lâmina. Isso aqui é a largura da lâmina, né? Na linha da Start, nós possuímos várias larguras, né? Que variam desde 3 milímetros até 80 milímetros. Ou seja, é uma gama grande de larguras para várias aplicações, né? E aqui é muito importante a gente salientar, né, que a largura da lâmina escolhida ela tem que estar de acordo com a capacidade da máquina que você vai utilizar. E nesse ponto tem uma diferença muito grande entre as máquinas verticais e as máquinas horizontais. Eu já vou explicar o porquê. As máquinas verticais, como na imagem aqui à direita, elas passam por volantes, né? E só que esses volantes eles são revestidos por borracha, por cortiça, então ele suporta larguras diferentes numa gama não muito grande, né? Mas digamos a minha máquina lá ela tem uma capacidade de colocar uma lâmina de 13 até 19 ou de 6 até 13. Então a máquina vertical ela consegue suportar essas variações de largura. E o que isso vai influenciar, né? Por que eu preciso utilizar uma lâmina de 10 ou uma lâmina de 13? Né? Isso temos que levar em consideração quando o cliente vai fazer corte em contorno. Por quê? O corte em contorno, você vai trabalhar com a peça nesse sentido e você precisa que a lâmina tenha a largura ideal para que ela consiga fazer aquele raio. E para isso, nós temos uma tabela, né, que está aqui do lado, e até só salientando que o link para baixar o catálogo está na descrição, né? Então, se você tiver alguma dúvida, é só olhar no link, né? Então, vamos lá. O cliente, nessa tabela aqui, na parte superior, nós temos a largura da serra, e na vertical aqui, nós temos o raio que ela possibilita fazer. Então, digamos que o cliente ou o usuário precisa fazer um corte que tem um raio de 16 milímetros. Né? Então, ou seja, pela tabela aqui, nós vamos utilizar uma lâmina de 6 milímetros de largura. Né? Se ele vai fazer corte reto, a maior largura que a máquina suportar é melhor, porque ela vai dar mais estabilidade na hora de fazer o corte. Eduardo, Fala, João. então na prática, se eu precisar fazer uma curva mais estreita, um raio menor, eu preciso de uma lâmina mais fina na largura. Exatamente. Exatamente, E porque se eu tiver uma lâmina muito larga, ela não consegue fazer curvas mais fechadas. exatamente, porque o corpo, a parte de trás do corpo da lâmina vai acabar batendo na madeira, na parte que você quer realizar o contorno, e você não vai conseguir. Vai ficar um acabamento muito ruim, corre o risco de danificar a sua peça. Então é sempre importante quando você definir, eu vou fazer um corte que eu preciso fazer uma curva muito fechada, de 8 milímetros. Então, a minha lâmina tem que ter no máximo 5 milímetros de largura. Beleza. Para isso que a gente usa essa tabela aí. Exatamente. Joia. Bem, além da largura da lâmina que passa sobre os volantes, é muito importante você obedecer essa largura que a máquina suporta devido ao posicionamento dessas lâminas nos guias. Nas máquinas verticais, como vemos nas imagens aqui, elas são sustentadas por rolamentos ou por pastilhas de metal duro, como nesse exemplo mais abaixo. Então, esses guias são responsáveis por dar estabilidade no corte, ou seja, para a lâmina não ficar balançando e ter muito ruído, um desgaste excessivo. Então, para que esses guias tenham a função
correta, né, que para dar estabilidade para o corte, a lâmina precisa ser especificada conforme o projeto dela. Isso já não acontece nas lâminas das máquinas horizontais, né? Lógico, temos alguns modelos que eles têm esses volantes revestidos de borracha, como o caso de pneu aqui nesse exemplo, mas a maioria das máquinas horizontais, elas têm o volante de aço, né? E esse volante, ele tem um encosto, e você consegue somente utilizar a largura que foi projetado para colocar em cima desse volante. Os dentes têm que ficar para fora da pista do volante para não amassar as travas, né? Que essas lâminas de serra de fita para metal para madeira, desculpa, são idênticas às lâminas de um serrote, ou seja, são dentes travados para a esquerda e para a direita. Se você força com a tensão que você tem que dar nelas, você acaba amassando essas travas e você não vai ter um corte perfeito, não vai ter um corte reto. Então, nas máquinas horizontais, não é possível você trabalhar com essa variação de largura, né? Então, aqui, ó, nesse exemplo fica mais visível no rolamento aqui, né? No guia, no rolamento não, nesse item, né, que serve para dar estabilidade no corte, você não consegue trabalhar com lâminas menores. E se for maior, ela não vai dar o apoio ideal e ela vai ter um corte não tão preciso, né? Então, de praxe, para máquinas verticais, você tem uma variação de largura, que quem vai definir é o tipo de corte que o cliente vai estar fazendo, né? O raio que ele precisa fazer, a curva que ele precisa fazer. E nas máquinas horizontais, não. Nas máquinas horizontais, se a máquina foi projetada para uma largura de lâmina de 27, vai ter que ser usado de 27. Beleza? Outro ponto aqui é o comprimento, né? O comprimento é a medida longitudinal da lâmina, né? Ou seja, é o comprimento em metros de toda a extensão dela. E assim como a largura da máquina horizontal, o comprimento também é definido pelo fabricante da máquina. E ele está sempre ligado à capacidade de corte do equipamento. Ou seja, para máquinas com capacidades maiores, a lâmina vai ser maior também. E nesse caso, também é muito importante que seja especificado exatamente o comprimento que a máquina comporta. Por quê? Se for uma lâmina menor, ela não vai encaixar nos volantes e nos guias. E se for uma lâmina maior, ela não vai dar o tensionamento correto e também não vai ser possível realizar o corte. Certo? Ali ainda sobre o comprimento, né, para vocês entenderem essa variação de comprimento conforme a capacidade da máquina, né? Por exemplo, a nossa S2505, a máquina, ela suporta uma lâmina com comprimento de 1.750 milímetros ou 1,75 metros. Já a 2510, que é uma máquina um pouco maior, 2,24. A 2520, 2,75. E a 2530, que é uma máquina de um porte bem maior, com uma capacidade de corte bem maior, o comprimento da lâmina dela é 4,59 metros. Entendido? Sobre comprimento e largura. Outro ponto, a espessura da... Fala, ainda sobre o comprimento, né? A gente viu ali que tem máquinas com comprimentos diferentes. Então, conforme a máquina tem um comprimento específico, e quem vai montar dessa forma, nesse comprimento aí seria o distribuidor, né? Que vai soldar a serra de fita, né? Sim. Então, ele é definido pela máquina, mas quem vai soldar e montar ela vai ser o distribuidor, centro de solda, ou até mesmo o fabricante. Exatamente. Então, é por isso que é importante entender o comprimento, para quando a pessoa, se for um distribuidor que for vender essa lâmina, já pegar com o cliente final qual é o comprimento da lâmina, ou se ele não souber, né, ele pode passar essa informação do modelo da máquina, que nós também podemos dar esse auxílio para ele. Mas é importante que a informação venha do proprietário da máquina, ou a empresa que vai solicitar a cotação, ela que passe essas informações para o distribuidor, para o centro de solda, ou para quem vai fazer o fornecimento dessa lâmina. Perfeito. Cada máquina tem seu comprimento, então é ele que tem que passar mesmo. Exatamente. Lá na frente, João, nós vamos falar aqui sobre como especificar uma lâmina de serra de fita. E a gente vai tratar de novo desse assunto aí. Vai ser bem legal. Beleza.
Então vamos lá, espessura, né? A espessura da lâmina ela está relacionada diretamente com a largura, ou seja, cada largura de lâmina tem a sua espessura, né? Vale lembrar também aqui, né, que quanto maior a espessura da lâmina, ela vai realizar cortes muito mais precisos, porque ela vai dar mais estabilidade na hora do corte. E quanto menor a espessura, ela vai proporcionar uma perda de material bem menor, né? E elas também, por elas serem menos espessas, elas são mais flexíveis. E também, para cortes em contorno, elas são bem indicadas. Na linha de lâminas de serra de fita de madeira da Start, nós temos alguns modelos, eu vou comentar lá na frente, onde é possível você, numa mesma largura, você ter duas espessuras. Então, é muito importante que quem for definir qual é a lâmina que o cliente vai utilizar, que ele busque todas essas informações. E você, que é cliente, você passe todas essas informações para quem vai definir qual é a lâmina. Por quê? Eu preciso de uma lâmina, mas eu tenho que ter um corte muito preciso, não pode ter desvio de corte, então nós vamos especificar uma lâmina mais espessa. Eu vou realizar corte em contorno e, assim, quanto menos material, menos serragem eu conseguir gerar com isso, melhor para mim. Então, a gente vai definir que uma lâmina com menor espessura vai ser a ideal. Então, sempre é importante entender quem é distribuidor, entender o que o cliente quer e você que é cliente, realmente passar o que você espera da lâmina. Beleza? Vamos lá. O que é passo e dentição? Né? O passo é a distância entre a ponta dos dentes, né? E lembrando que na linha da linha madeira, os dentes eles têm o passo constante. E o que é esse passo constante? Dentro desse passo, dessa largura, ele vai ter o espaçamento uniforme entre essa ponta dos dentes, né? Então, logo em seguida, vamos falar da dentição. Então, a dentição é a quantidade de dentes que tem dentro desse espaço, de 1 polegada, né? De novo, aqui é um passo constante, então vão ser dentes 4, 5, 2 dentes por polegada, com as distâncias distribuídas uniformemente entre eles, né? E a dentição, ela deve ser escolhida, como que eu vou definir, né, qual que é a dentição que eu vou utilizar? É em função da seção de corte. Ou seja, o cliente vai realizar corte de um determinado produto, ele vai ter que passar essa informação, né, para o distribuidor, ou o cliente final vai passar, e quem vai definir, nós temos uma tabela, assim como temos aquela tabela de raios, nós temos a tabela de dentição, que também, né, vamos passar daqui a pouco, e também está no catálogo, no link da descrição ali. Lembrando também que, assim como a espessura, né, que você pode trabalhar com uma espessura maior ou uma espessura menor, na linha madeira, nós podemos trabalhar, às vezes, com dentes que não são especificados na tabela, porém, se o cliente necessita, a gente pode indicar. E, por via de regra, os dentes grandes realizam cortes mais rápidos. Por quê? Dentes grandes, que a gente quer dizer, são com um espaçamento entre eles maior, né? Então, assim, quanto menos dentes de 1 polegada, você consegue penetrar mais rápido no material e realizar cortes bem mais rápidos. Porém, como essa distância entre um dente e outro é muito maior, o acabamento acaba não sendo o melhor. Então, eu preciso de cortes rápidos, eu preciso de produção, eu coloco dentes grandes. Eu preciso de um acabamento, não me importo se eu vou cortar um pouco mais lento. Então, a gente usa dentes pequenos. A tabela que eu comentei é essa daqui, desculpa, onde temos a seção a ser cortada, né? A dentição em dentes por polegada, e temos mais uma outra informação que é o passo. Diferente da linha metal mecânica, na linha madeira, muitas pessoas não pedem por dentes por polegada, eles pedem por passo, que nada mais é que a distância entre a ponta de um dente até o outro. Então, vamos lá. Meu cliente necessita realizar cortes numa seção de corte de 2 a 5 milímetros, né? Então, pela tabela, ele vai usar uma dentição de 24 dentes por polegada, ou passo 1. Eu vou realizar cortes de 16 até 40 milímetros. Então, são 4 dentes por polegada, ou passo 6,3. Ou, né, em alguns casos, onde a seção de corte é acima de 200,
vamos utilizar aqui, né, a dentição 1.1 ou passo 22. Tudo certo? Eduardo, uma vez ele perguntou a respeito do passo, só que ele não sabia definir exatamente o nome como passo, né? Ele falou do espaçamento. Uhum. Espaçamento, né? Não sei se é comum na sua região, o pessoal chama o passo também de espaçamento, né? Sim. Então, o que aconteceu, inclusive, foi que o cliente ele passou toda a descrição da serra, mas a descrição da forma que ele entendia. E quando chegou na mão do vendedor, ele não entendeu exatamente o que era largura, o que era espessura, o que era o passo. A gente está acostumado a trabalhar com passo, né? Ele colocou ali o espaçamento. E às vezes a gente tem esse trabalho aí, né? De conseguir identificar qual que é a necessidade do cliente, o que ele quer descrever com aquilo que ele pôs em vendas, né? E no caso, o legal do treinamento aqui que a gente está falando, né? Tem o dentes, que é o passo, né? Que é o dentes por polegada, o passo, que é uma ponta de um dente para o outro. No caso desse meu cliente aí, ele chamava ele de espaçamento, né? Sim, Às vezes sim. Por isso que é legal entender a nomenclatura aí do que a gente usa a técnica, fica mais fácil na hora de pedir, né? Isso, porque isso pode ser até regional, né? Num lugar fala dentro de polegada, no outro fala passo, no outro fala espaçamento, mas enfim, é tudo a mesma coisa, só basta a gente entender o que ele quer para a gente conseguir definir qual que é o produto ideal. O pessoal de metal trabalha muito com um passo variado, né? São dentes com tamanhos diferentes durante a serra, né? Uma pergunta que eu ia fazer: para madeira é sempre constante? É sempre os dentes todos iguais? Sim. Para madeira a gente não usa passo variável, né? Porque o metal ele é um material mais duro, uma dureza muito elevada comparado com a madeira. E o passo variável, né? Ele serve para você diminuir o ruído, diminuir a vibração, né? fazer o corte, né, da forma mais constante possível. Então, para isso, né, utiliza o dente variável. Para madeira, a madeira não tem muita resistência. Então, para isso, é muito mais efetivo o passo constante do que o passo variável. Ela acaba absorvendo também a vibração, né? Exatamente, exatamente. Joia, legal. Vamos lá, aqui, só para exemplificar para vocês, essas lâminas, elas são escala 1 para 1, né? Então, é como elas são mesmo. Para vocês terem uma ideia da dentição ali de 6 dentes por polegada, ou passo 4.2, para uma dentição 1.1, ou passo 22. Então, notem a distância e o tamanho do dente de 6 para 1.1. Então, é bem visível, assim, né? Então... E também, eu quero uma lâmina com 3 milímetros de largura e com dentição 1.1. Então, nós temos algumas limitações, né? Porque a gente não consegue ter uma estrutura de corpo para colocar uma dentição 1.1 numa lâmina de 3 milímetros, né? E também a máquina não vai suportar fazer um corte numa seção de corte acima de 200 milímetros, uma máquina que suporta uma lâmina de 3 ou de 6. Então, só para entender aqui como que funciona essa questão da dentição e o quão importante é você entender o que o cliente necessita para definir qual é o melhor produto.